Na última aula que você assistiu aqui na Univesp TV, a pergunta "é o professor que ensina ou o aluno que aprende?" nos levou a conhecer duas novas escolas. Rodrigo, tudo bem? O que o professor tenta é ficar sempre próximo e trabalhando sempre com eles, o que é da vida deles. A investigação nos revelou que empenho e dedicação fazem parte do cotidiano dos professores e que a universalização do ensino mudou a vida dentro das escolas. O professor, ele está ali para ensinar, para trazer o conhecimento. Agora, o que o aluno vai aprender, né, é de acordo com os interesses de cada um. A aula de hoje tem como tema o projeto político-pedagógico. Professor Misael, tudo bom? Boa tarde. Oi, Rodrigo, tudo bem? Dentro da sala eu gosto de matemática, porque matemática você usa a cabeça. Quando eu termino a frase? Ponto final. Eu acho que a leitura na nossa escola, aqui todas as classes, é assim, primordial, não é? Sabe onde fica a escola Eugênio Franco? Eu acredito que nessa rua não é essa daqui. Se todas as escolas, os pais também fizessem isso, eu acredito que todos teriam um nível melhor também. O projeto político-pedagógico, ele precisa ter uma filosofia de formação. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. O projeto político-pedagógico é uma intenção, do meu ponto de vista. Ele significa articular o trabalho da escola de uma forma viável, de uma forma que todo mundo possa estar aproveitando aquilo que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel. Foi procurando o significado de projeto político-pedagógico que entrei na plataforma Lattes, uma base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia, disponível na internet. Lá, encontrei o nome da professora Maria Leila Alves, doutora em educação pela Unicamp. Assista outra vez o que ela diz sobre o projeto político-pedagógico, o PPP. Ele significa articular o trabalho da escola de uma forma viável, de uma forma que todo mundo possa estar aproveitando aquilo que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel. O que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel? Me lembrei que no texto Relação Escola-Sociedade, Novas Respostas para um Velho Problema, Antônio Novo alerta que repensar a escola hoje é trazer para o cenário educativo o vértice perdido, famílias, comunidades. A escola não pode se preocupar apenas em olhar o seu nicho, aquele grupo que está dentro dela. Se a comunidade não lê, que projetos eu posso estar colocando nas metas da escola para que a comunidade venha a ser usuária da escrita? Por diversas vezes, ouvi a doutora se referir ao educador Paulo Freire para explicitar o projeto político-pedagógico. Toda vez que o Paulo Freire era convidado a participar de um projeto revolucionário, ele dizia assim: de hoje em diante, todos os que sabem ler e escrever são professores. Essas pessoas têm que contribuir para divulgar, para fazer com que a população seja usuária da escrita e aprenda a ler e escrever. Para saber mais sobre a importância do projeto político-pedagógico na visão de Paulo Freire, fomos até Bauru, no interior de São Paulo, conversar com o professor José Misael Ferreira do Vale, doutor em educação. Eu procurar aqui e a gente já localiza. Aqui, está aqui. Olha. Aqui é um livro e um texto que eu escrevi sobre o pensamento do professor Paulo, certo? Certo. Vamos localizá-lo aqui. Aqui, está aqui. Pedagogia de Paulo Freire, a busca da unidade, pensamento e ação. Qual que é a importância do Paulo Freire nesse contexto? A importância do professor Paulo é bastante significativo quando a gente trata do projeto político-pedagógico, porque ele é uma pessoa que tem esperança, tem um sonho. E o projeto político-pedagógico é alguma coisa que a gente pensa para realizar num futuro. Professor Misael faz questão de deixar claro que esse futuro a que Paulo Freire se refere é próximo. O projeto político-pedagógico, ele precisa ter uma filosofia de formação.
formação do aluno, porque isso que interessa, não é? Por que vamos fazer escola? Vamos fazer escola para dotar o aluno da melhor formação possível. O grande problema na nossa escola, principalmente nos anos iniciais, é você iniciar bem, mas bem mesmo, o processo de alfabetização. Por quê? Porque saber ler, escrever e calcular é a base de uma cultura letrada, de uma cultura formal. Mas sem isso, nenhum aluno avança, ninguém avança. Mas é fundamental que a direção da escola e os professores auscultem, verifiquem os interesses dos alunos. As palavras do professor despertaram minha curiosidade. Aproveitei que estava praticamente do lado e fui a São Carlos. Meu objetivo agora é conhecer a Escola Estadual Eugênio Franco, primeira colocada no IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, e verificar, seguindo os conselhos do professor Misael, quais os interesses dos alunos. Aprendeu uma matéria? É só ter atenção na aula e escutar o que a professora está fazendo. Dentro da sala eu gosto de matemática, porque matemática você usa a cabeça e é só conta. Português você tem que ficar escrevendo bastante. A minha professora explica bem, daí a gente aprende mais. Pintura impressionista, você tem que olhar de 5 metros, porque senão você só enxerga borrões. Se você olhar de tipo assim, frente a frente, você vê que o cara rabiscou. Aí você vê de longe e vê que é uma obra de arte. Eles estudam arte mesmo, desde a primeira série. E em educação física, de 1ª a 4ª, também se trabalha o corpo humano e os movimentos. Esta é a professora Marta Foschini de Lima, que dirigiu a escola até dezembro de 2008. Eu diria que o projeto político-pedagógico é a cara da escola e o corpo das políticas educacionais, sociais e do momento histórico que o país está vivendo. Você precisa de um cidadão amazônico, né, preparado, por exemplo, para quê? Né, para respeitar o lugar onde ele mora, para conservar, para tornar aquilo produtivo, para ele ser uma pessoa produtiva, diferente de um cara do centro de São Paulo. Né? O cidadão que você espera aqui de São Carlos tem algumas características diferentes. E isso o projeto político-pedagógico de uma escola tem que deixar claro. Luzia da Mata e Silva dá aulas desde 1967. Vera Lúcia Dias está na profissão desde 1979. E Ana Cláudia Bertucci é professora desde 1985. Resolvi conversar com as três depois de ouvir da diretora Marta que a participação do professor é fundamental no PPP. Desde a 1ª série, como vocês puderam notar, até a 4ª série. Tem uma continuidade do projeto e a gente não quer deixar lacunas. Então, sempre há reuniões, a gente conversa muito sobre o que está sendo trabalhado e o professor da série seguinte continua de onde o professor da série anterior parou. Em cada sala também ele é adaptado. Ele é adaptado de acordo com a sala. De acordo com a dificuldade da sala. Né, da sala. Todo dia tem pelo menos uma lição que seja para eles trabalharem em casa umas 2 horas, fazendo a lição de casa. E no outro dia é cobrada, é corrigida. Logo na entrada. Então, se a criança tem alguma dificuldade, nesse momento, a gente está passando de novo, explicando. Então, eu acho que a tarefa de casa é a gente dar uma atenção especial. E muita leitura. Eu acho que a leitura na nossa escola, aqui todas as classes, é assim, o primordial, não é? Não sei se vocês também são assim. É cobrada, a leitura. E a gente sempre tem assim em mente o que foi trabalhado anteriormente, que deu certo ou não. Então, aquilo que deu certo continua, aquilo que não deu certo é repensado, para poder sempre melhorar. Então, a gente está sempre procurando alcançar o melhor daquilo que a gente pode fazer.
E é assim, é conversado com as crianças, os pais participam, eles dão palpite. A gente, quando, por exemplo, tem reunião de pais, a gente conversa com eles a maneira como a gente ensina, como explica, inclusive até ensinando os pais o nosso método de trabalho, para que eles entendam, quando a gente manda uma tarefinha para casa, para não haver por exemplo, um confronto do jeito que eles aprenderam com o jeito que é ensinado agora, né? O pessoal da APM, né, Associação de Pais e Mestres, está sempre em contato, está sempre tentando fazer alguma coisa para a escola. Então é uma comunidade coesa, vamos dizer assim. Está todo mundo querendo fazer um bem próprio. Se todas as escolas, os pais também fizessem isso, eu acredito que todos chegariam a um nível melhor também. Em que essa escola, ela tem o diferencial que são os professores. Eles fazem o que gostam e fazem com amor e fazem bem feito. Eu acho que se todas as escolas tivessem fazendo como essa faz, como essa trabalha, como os professores trabalham, eu acho que o ensino estaria bem melhor em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Porque essa escola eu acho muito especial. Ouvi Silvia, mãe da aluna Amanda, elogiar mais uma vez o trabalho dos professores. Me recordei da conversa que tive com os doutores Misael e Maria Leila. Um professor não pode estar isolado, uma escola tem que ser articulada para que ela tenha a formação continuada, como você está falando, em serviço. Isso significa horários de trabalho pedagógico, isso significa discutir os problemas, trocar ideias, trocar experiências, e só assim o professor se prepara. Quando o diretor é capaz de reunir os seus professores, os alunos, e propor, né, algumas metas, propor alguns alvos, não é, para a escola e dizer por quê, porque tem que explicar, tem que dar a razão. O fato de você entender a escola como uma grande orquestra, onde o professor levanta a batuta e o pessoal reage ao ritmo da sua batuta, é um grande equívoco e leva as pessoas a entenderem o conhecimento como uma coisa consistente que é apropriada. O conhecimento, como nos mostram as pesquisas atuais, ele é construído. E ele é construído por cada sujeito de acordo com as suas experiências. Se ele propõe algo interessante para a escola, reúne o pessoal e diz, olha, eu estou propondo aqui essas metas aqui, não é? Vamos tentar realizar isto? Então, o primeiro momento é isso. Vamos dizer, uma definição da equipe diretiva no sentido de apoiar ações ou realizar ações.